Capítulo 0 Travição. O início. Aqui nós daremos início à jornada de ensino do Guia do Score Express. A partir deste simples início, um mundo novo e agora com crédito no mercado, irá se abrir para você. Desejamos uma excelente leitura e que você possa aproveitar a cada momento que está vindo adiante. Guia do Score Express. Seja bem-vindo ao Guia do Score Express. A partir de agora começa nossa jornada em busca de ajudar você a aumentar o seu score de crédito e, claro, lhe ajudar a conseguir ter crédito no mercado, financiamentos ou adquirir o bem que tanto gostaria. O Guia do Score Express é um manual onde é revelado o processo que você deve executar para voltar a ter o seu score alto novamente. Lembrando que se você não seguir o passo a passo que relatamos aqui, se tornará improvável que seu score volte a subir, por isso, a sua contribuição é primordial. É importante que esteja ciente que o seu resultado depende única e exclusivamente de você, que este guia é apenas um passo inicial para você começar a obter melhores chances de conseguir crédito no mercado. O projeto Meu Direito Pessoal. Quantas vezes você já se perguntou se pode ou não fazer algo? Se você pode ou não ter acesso a um certo benefício ou se algo que aconteceu no seu dia a dia é legal ou passível de processo. Para ser sincero, a grande maioria das pessoas não sabe quase nada sobre os seus direitos e foi a partir disso que surgiu o projeto Meu Direito Pessoal. O projeto em si visa mostrar para a população que muitas coisas que ela paga, usa ou até não usa, podem ser utilizadas por lei. Se isso ainda está confuso, vou lhe dar alguns exemplos. Você sabia que pode receber os últimos 5 anos de conta de luz pagas? Que se o seu carro possui juros abusivos pode refinanciar sem eles. E que as chances de você ter direito à compra de carro sem imposto e não pagar IPVA é de mais de 50%. Pois é, esses 3 exemplos citados acima são apenas alguns dos seus direitos. O que você vai aprender? O Guia do Score Express é rico em conteúdo sobre a análise de crédito. É um conteúdo que buscamos criar em forma de passo a passo, ou seja, a sua jornada aqui possui um início, um meio e um fim. Imagine este guia como um tratamento odontológico. Quando os dentes são tortos, você coloca o aparelho, passado um certo tempo você percebe a melhora, e após isso, você remove o aparelho e continua a realizar limpezas, escovar diariamente e assim por diante. O Guia do Score Express tem o mesmo princípio. Você começa agora, vai seguindo o que ensinamos e depois de tudo feito, apenas seguirá alguns conselhos que lhe daremos para que não tenha mais problemas com o seu score. Neste guia você vai solucionar as seguintes questões. O que é o score em si? Como funciona o score? O que é verdade ou mito sobre seu score? Como ter um score alto? O que fazer para o score nunca baixar? Agora, desejo a você uma boa leitura. Vamos lá. Introdução. Agora, chegamos no momento de você começar a entender como funciona o score realmente, o que o define, como é formado e um pouco mais de sua história. Esta parte do nosso guia é importante para que você compreenda todo o resto. A história do score no Brasil. Se você utiliza redes sociais como Facebook, Instagram, entre outras do tipo, já deve ter percebido que é comum que alguns brasileiros reclamem de tudo e de todos. Sobre o score não é muito diferente. Primeiramente, você precisa saber que a história do score nem começou no Brasil. Para ser ainda mais exato, a palavra score nem é brasileira, ela é inglesa e em português significa pontuação. O Serasa também não é brasileiro, ele veio de fora, assim como o SPC. Vamos falar primeiramente do Serasa e em seguida do SPC. O Serasa nasceu em 1968, como uma organização fundada pela Febraban e que, caso não saiba, é a Federação Brasileira dos Bancos. Atualmente, ao ser fundada, a ideia era que um órgão só pudesse reunir os dados dos credores, para que os bancos pudessem analisar aqueles que mais tinham hábito de pagar as contas em dia e aqueles que não possuíam este hábito.
Mas era algo bem mais simples do que é hoje e não possuía tal score ainda, isso só veio algumas décadas depois. Com o tempo, o Serasa se tornou uma empresa e, em 2007, foi adquirido por um grupo irlandês de nome Experian, surgindo então o nome Serasa Experian. A sua criação não possui muitos fatos relevantes e o que é mais importante que você saiba é que ela oferece 22 tipos de análises diferentes para o mercado, fatura alguns bilhões de reais por causa disso e como você leu acima, ela foi criada pelos bancos. Ou seja, a sua análise e insight mais poder através dos bancos do que em lojas. O SPIC, por sua vez, surgiu em 1955 pela Associação Comercial de São Paulo e tinha um foco similar ao do Serasa. Porém, a sua preocupação era com os lojistas que vendiam os seus produtos através dos famosos carnês de pagamento. A ideia na sua fundação era evitar inadimplência, ou os famosos golpes na praça, o que acontecia quando um cliente devia a uma loja, mas vivia comprando em outras sem parar, algo que graças ao SPC foi diminuindo ao longo dos anos. Historicamente, tanto o SPC quanto o Serasa utilizavam apenas os seus dados de pagador para definir o histórico e o seu score, algo que felizmente hoje em dia foi alterado graças ao cadastro positivo, o que iremos ver mais adiante. É óbvio que, além desse contexto básico histórico citado acima, existem mais coisas que aconteceram durante a criação dos órgãos. Mas são fatos que não vão impactar o seu score, por isso, não os citaremos aqui e focaremos apenas naquilo que realmente é relevante para o seu dia a dia. Atualmente, os dois órgãos de crédito citados acima compartilham os seus dados através do RENIC, que é a Rede Nacional de Informações Comerciais, ou como em outras palavras é mais um órgão onde os seus dados são guardados. Em resumo, diversos órgãos mantêm dados seus e em conjunto eles formam o seu score de crédito. Também é importante lembrar que o score não teve sua criação no Brasil, mas sim foi trazido para cá uma cópia daquilo que já funcionava em outros países, adaptando o sistema ao nosso país, o diferenciando de outros lugares do mundo. Com a criação dos dois órgãos, foram feitos diversos modelos de pontuação, dos mais simples aos mais complexos e hoje temos o nosso famoso score, que você vai entender como é formado mais adiante. Mas acredite se quiser, o sistema atual funciona muito bem e pode ser um excelente aliado em seu dia a dia, caso siga as instruções deste manual. O que realmente é o score? Anteriormente, nós falamos sobre a criação do score de uma forma bem simplista, afinal não é tão interessante saber como foi a criação do SPC e Serasa. Porém agora, vamos aprofundar-nos um pouco mais sobre o que é o score. O score é uma pontuação dada ao seu CPF que vai de 0 a 1000 pontos, onde o mesmo define se você é um bom pagador ou um mau pagador, perante ao mercado financeiro e comercial. Ou seja, quanto mais baixa for a sua pontuação, pior pagador você é considerado. No SPC e seus relacionados, a sua pontuação de score pode ser uma e diferir da pontuação do Serasa, sendo que, o que irá definir a pontuação em cada um dos casos, são as lojas conveniadas às instituições SPC e Serasa. Por exemplo, o maior convênio do Santander é no SPC, logo, se você tiver alguma dívida com ele, o seu score no SPC será baixo. Em resumo, é simples, o seu score pode ser baixo em um e alto no outro e você pode conseguir crédito em um tipo de estabelecimento e não conseguir em outro, e isso é normal. Imagine a seguinte situação: você faz um empréstimo no Santander, banco que utiliza o SPC como principal medidor de crédito, ocorre então, de você atrasar as parcelas. Não pagando, o seu nome vai para a inadimplência. Nesse caso, o seu score no SPC estará abaixo, porém se você nunca teve problemas com alguma empresa ligada ao Serasa, o seu score lá estará alto. Entendeu a lógica? O seu score pode estar alto em um e baixo no outro, como também pode ter o nome limpo em um e sujo em outro. Partindo dessa lógica,
O que você precisa entender é que o score é basicamente a pontuação recebida no teu CPF, nada além disso. Essa pontuação é variável de acordo com os comércios que você mais frequenta e os órgãos com os quais esses comércios possuem associações. Agora que entendeu esse conceito básico, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o que é o score. Novamente, vou lhe dar um exemplo. Imagine que você tem um amigo chamado João. João tem um emprego e possui alguns bens. É uma pessoa que você percebe que sempre se preocupa com as suas contas e que busca estar em dia com tudo. Porém, certo dia, o João perde o seu emprego e, ao ser demitido, fica numa situação complicada, precisando de uma grana emprestada. Você, como um bom amigo, empresta para ele. Afinal, você conhece o João e sabe que ele sempre pagou as contas em dia. Agora, imagine uma nova situação. Outro amigo seu, o André, não tem emprego. Vive sem dinheiro, nunca procura trabalho e tem uma fama de mal pagador entre os amigos. Pois, ele deve para todo mundo do seu grupo mais próximo. Mas ainda assim, certo dia, ele pede um dinheiro para você. Qual seria a sua resposta? Provavelmente, não emprestaria, e é basicamente assim que funciona o score. O score, em geral, serve para definir se você é um bom pagador no mercado. Nos exemplos acima, exploramos isso de duas maneiras: a do caso do bom pagador que tem uma boa fama entre os amigos, e o exemplo do amigo com uma fama ruim. Como nas situações acima, o mercado lhe vê da mesma forma. Quando você faz uma compra parcelada e atrasa as parcelas, o seu credor, seja o banco, loja, etc., avisa o Serasa do seu atraso. Dessa forma, quando você for em outra empresa buscar crédito, e essa outra empresa consultar o Serasa, ela vai ver que você tem o costume de atrasar as contas. Se fôssemos definir em poucas palavras o seu score, poderíamos dizer que ele é um medidor de credibilidade de seu nome no mercado. Apenas isso. Ou seja, se você tem hábito de pagar tudo em dia, não vive endividado, sua renda condiz com o que você paga mensalmente, etc., é um bom sinal para os órgãos de proteção ao crédito e o seu score será alto. Porém, se você não o cumpre com os seus compromissos financeiros, atrasa tudo ou não tem uma renda definida, por exemplo, é um sinal de um mau pagador e que, provavelmente, não merece crédito no mercado. Mas, existem alguns casos em que você paga tudo em dia e mesmo assim o score é baixo, e isso nós iremos tratar mais adiante. A pontuação do score, como você já sabe, a pontuação do score vai de 0 a 1000. Porém, talvez você não saiba de fato o que isso na prática quer dizer. Se já sabe, parabéns! Você está um passo à frente de ter um score alto. Mas como assim não sabe? É o que veremos a partir de agora. Primeiramente, entenda que o que falaremos aqui é apenas a sua pontuação e o significado para o mercado. Nem sempre possuir uma pontuação baixa ou alta garante o seu crédito, como veremos mais adiante. Então, vamos lá. De 0 a 200 pontos significa que você é um mau pagador e que, provavelmente, teve alguma restrição em seu nome num período de tempo curto. De 201 a 400 significa que você já foi um mau pagador, mas está começando a entrar na linha e tem tudo em dia. Por isso seu risco de inadimplência é médio. De 401 a 600 significa que é um pagador mediano. Ou seja, é aquele que sempre paga as contas em dia. Porém, algumas vezes comete atrasos, dificilmente já teve o seu nome sujo e o risco de não pagar algo é relativamente baixo. De 601 a 800 é o pagador de qualidade. Normalmente, aquele que nunca atrasa contas e que busca prezar por ter um bom histórico de nome limpo. De 801 a 1000 é o pagador excelente, que nunca teve o seu nome sujo, nunca teve problemas relacionados às suas contas e é aquele que normalmente consegue crédito com facilidade e juros baixos. Este é o tipo de pagador que todo banco ou empresa quer como cliente,
pois são os mais difíceis de conseguir. A pontuação em si não é fixa e pode ser alterada diariamente, vai depender de como está a sua vida financeira em relação ao mercado no geral. Por exemplo, se você saiu do SPC agora e está começando a pagar tudo em dia, em alguns meses seu score estará alto e você terá crédito com facilidade. Pois, para o mercado você terá feito boas coisas para que o seu crédito seja maior. Porém, se você limpou seu nome agora e já o sujou logo em seguida, é um sinal ruim para o mercado e isso fará o seu score cair. Outra coisa que é importante que você saiba é que a sua pontuação de score só é relevante no ato do pedido do seu crédito. Ou seja, se a sua pontuação estava 300 ontem e hoje ela está 500, é hoje que importa e não ontem. Isso quer dizer que a sua pontuação só tem validade no dia que você solicita o crédito. Esse mesmo modelo de pontuação é válido tanto para o SPC, quanto para o Serasa e demais órgãos de análise de crédito existentes, como o do Banco Central, que é algo que iremos explorar mais adiante. Enfim, deu para compreender até aqui? Se não, posso resumir. Sua pontuação vai de 0 a 1000 e quanto mais alta for, mais confiável você é perante o mercado. Por isso, é mais fácil conseguir crédito na praça. É óbvio que dá para conseguir crédito mesmo sem ter um score alto. Porém, é mais complicado. Ainda assim, iremos explorar essa outra opção. O que pode prejudicar o score? Existe uma série de itens que pode prejudicar o seu score, o que muitas vezes pode fazer com que o seu crédito no mercado seja muito limitado ou até restrito. É basicamente sobre isso que iremos tratar agora. Antes de começar a listagem, é importante que você esteja ciente de que a nossa lista abaixo não segue um padrão de mais ou menos prejudicial ou algo do tipo. A lista apenas obedece a uma regra em termos de conteúdo. Então vamos lá. Ter nome negativado muitas vezes. Se você teve o seu nome negativado mais que um X nos últimos 5 anos é um péssimo sinal para o mercado e isso pode estar contribuindo para o seu score baixo. Falta de contas em seu nome. Se você não possui nenhuma conta de luz, água ou similar em seu nome, também é um péssimo sinal para o mercado. Pois lhe deixa sem um endereço fixo. Falta de bens. Se você não possui nenhum bem em seu nome, como carro, casa, ou semelhante, não é algo bom aos olhos do mercado. Afinal, você é uma pessoa que não possui nada em garantia para os credores. Falta de renda. Não ter um meio de renda declarado, seja o seu imposto de renda ou a carteira assinada também é um grande problema. E claro, além disso, a cidade que mora e até o histórico de seus pais podem impactar negativamente o seu score de crédito e é por isso que a gente tem que trabalhar em diversas frentes para resolver o problema. Embora existam muitos fatores que podem lhe prejudicar, eu quero lhe dar um conselho. Não se preocupe em chegar a 1000 pontos em seu score. Se importe apenas em chegar a obter na média de 600 a 800 pontos no score. Pois assim, você já terá crédito para tudo que desejar. Afinal, qualquer pontuação acima disso já é mais do que suficiente para aprovar qualquer tipo de crédito que nesse site Cadastro Positivo. Você já ouviu falar sobre o Cadastro Positivo? Sabe o que é? Se sabe, parabéns. Você é uma pessoa bem informada. Porém, se não sabe, não se preocupe. Eu irei lhe explicar tudo sobre ele, como esse cadastro pode te ajudar a conseguir crédito com mais facilidade. O Cadastro Positivo é um projeto que se iniciou em 2008 com o objetivo de criar um banco de dados que juntava também o hábito dos bons pagadores. Ou seja, anteriormente o Serasa e o SPC só armazenavam o pagamento das contas em atraso, vencidas e similares. Mas, a partir da criação do Cadastro Positivo, começaram a armazenar também as contas pagas em dia, bem como os pedidos de crédito no mercado, parcelas e similares. Na prática ele funciona assim: o consumidor solicita o crédito no mercado e o cedente do crédito, banco, empresa etc.,
registra esses dados num banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. A cada pagamento feito em dia ou adiantado, o credor avisa o órgão sobre o pagamento sendo feito corretamente. Ou seja, como cadastro positivo você ganha um ótimo aliado ou seu pior inimigo em relação aos seus score. Se você tem costume de atrasar contas, o cadastro positivo pode ser péssimo. Porém, se paga tudo em dia, será seu parceiro. Para você se cadastrar no cadastro positivo é bem simples e prático. Basta ir em seu banco e pedir a inclusão de seu CPF, ou até no site do Serasa e SPC, além de solicitar no banco. Você também pode solicitar pelos canais digitais de atendimentos do mesmo, como o Internet Banking ou aplicativo. Na sua criação, a principal ideia do cadastro positivo era que os juros cobrados pelos bancos fossem menores para aqueles que possuem um bom cadastro. Porém, afirmar se isso irá funcionar ou não, ainda é cedo. Pois, apesar de sua criação ter começado em 2008, até agora, em 2020, não tivemos uma implantação muito eficiente do mesmo, algo que pode mudar nos próximos anos. Afinal, notamos na prática que o cadastro negativo tem funcionado muito bem e que já possui mais de uma década de sua implantação. É importante que você esteja ciente que agora são coletadas mais informações sobre você, como os compromissos de dívidas que você assume, parcelas, a forma que os débitos são quitados e também os dados de pagamento de sua conta de água, luz, gás e similares. Graças a isso você ganha mais um score de crédito. Agora, além do SPC e Serasa, você também temos score do crédito positivo, onde os bancos podem analisar seus hábitos e decidir se irão ou não aprovar crédito para você. No geral e resumidamente, o cadastro positivo simplesmente vai avaliar melhor os seus hábitos financeiros e criar um banco de dados para isso, que consequentemente, vai lhe ajudar a melhorar o seu crédito no mercado. Ainda é cedo para saber o real impacto disso a longo prazo. Porém, de qualquer maneira, vamos trabalhar para garantir que o seu score seja bom no cadastro positivo. Por dentro do score, conhecer o score por dentro não é só algo superficial a se fazer, mas sim uma coisa que vai lhe ajudar a construir um novo futuro, de forma diferente, única e que irá te ajudar a ter a capacidade de conseguir voltar a ter crédito no mercado. Quem define o score? Algumas dúvidas comuns da maioria é: quem define o score? Como aquela pontuação que pode me ajudar ou atrapalhar é desenvolvida? Pois bem, vamos descobrir isso agora. Na prática, o seu score é definido automaticamente por um sistema que armazena todas as suas informações financeiras relacionadas às compras via cartão de crédito, crediário em lojas, empréstimos, imóveis e veículos financiados com o banco, utilização de cheque especial e até se você já deu algum cheque sem fundo por aí. No caso de ser sempre um bom cliente, é provável que o banco de dados utilizado pelas instituições de crédito sempre ofereça para você um score alto, demonstrando às empresas que buscam crédito, que você é um bom pagador e que merece ter seu empréstimo aprovado. Anteriormente, falamos sobre alguns itens que podem prejudicar ou atrapalhar o seu score, como a sua idade, cidade e salário. Além disso, outros itens como declaração de imposto de renda, investimentos, contas em banco, crediários já abertos em lojas, empréstimos já realizados e outros podem contribuir de forma positiva ou negativa na sua pontuação. Para te ajudar, vou explicar cada um desses itens. Idade. O primeiro item que irão avaliar na hora de lhe dar crédito é a sua idade. Quando você é muito jovem é comum não ter comprado muitas coisas e por isso, o seu histórico de pagamento é muito curto, sem grandes informações sobre como você paga as contas, se atrasa ou se paga em dia. Além disso, outra questão que influencia muito no quesito idade é que os bancos e instituições de crédito definem jovens como pessoas imaturas e com maior propensão à inadimplência do que os demais. Renda. Uma boa renda abre muitas portas, principalmente quando o assunto é crédito no mercado. Quanto maior for a sua renda,
maiores as chances de conseguir ter um bom crédito no mercado com taxa de juros menores. Porém, a única maneira do banco saber realmente a sua renda é se ela passar diretamente pela sua conta bancária. Caso contrário, não tem como o banco ser informado sobre ela. Um conselho, já nesse item, é que se você possui fontes de renda que recebe em mãos, tente fazer algo para receber ela pela sua conta bancária ou deposite sempre no banco. Não se esqueça, caso seu dinheiro passe pelo banco, evite a todo custo deixar a sua conta negativada. Cidade em que reside, embora já tenha mencionado isso anteriormente, quero explicar melhor para você esse aspecto que pode lhe beneficiar ou não com relação ao crédito no mercado. Ponto em primeiro lugar, o que importa em relação à idade e onde você vive, não é se reside em Copacabana ou no interior do Amazonas. O que realmente interessa referente à sua residência é a renda média por habitante e se eles são bons pagadores. Ou seja, o que importa é se as pessoas que residem próximas a você pagam as contas em dia ou não. Embora pareça algo estranho e na verdade isso nada mais é do que um indicador regional de atividades relacionadas aos moradores da região. Isso indica simplesmente que a região em sites pessoas boas. O peso desse item e seu score é mínimo, mas mesmo assim é bom saber que itens regionais podem influenciar na sua pontuação. Histórico de compras: quanto mais dívidas você contrai, melhor é para aumentar o seu score. Um pouco contraditório, não é mesmo? Porém, eu não me refiro a se endividar e ficar devendo milhares de reais por aí, mas sim em conseguir comprar itens baratos, com valores de até $300 pagar em dia ou adiantado e com isso, ir criando um perfil de bom pagador. Parcelar compras normalmente rende alguns juros, porém, vale a pena se o seu foco é ter um score mais alto. Caso você tenha um cartão de crédito, é válido utilizar ele para parcelar as suas compras, afinal, irá aumentar o seu score bancário, algo que você vai ver mais adiante. Contas em bancos: além do score do Serasa e SPC, existe ainda o score bancário, que é o score que passa pelo Banco Central e, apesar de não ser oficial, é algo que os bancos normalmente consultam quando querem saber se você é um bom pagador ou não. O que acontece nesse caso é que quando você solicita um empréstimo em qualquer banco, eles acabam consultando o Banco Central para ver se você possui outras contas bancárias e se tem realizado o pagamento correto de empréstimos que tenha contraído em cartões, por exemplo. Se a sua conta vive negativada, então é interessante ter conta em vários bancos e movimentá-las, pois assim você consegue um score maior nas instituições de crédito e também nos bancos. Dessa forma, quando forem consultar pelo seu CPF, irão encontrar mais informações suas espalhadas por aí. Declaração de impostos de renda: é importante declarar do seu imposto de renda, além de evitar problemas legais. No caso de você ser um autônomo, irá ter um comprovante de renda que é válido em qualquer lugar. Ao realizar a sua declaração de imposto de renda, você, além de informar ao governo quanto ganha e quanto gasta, também vai estar deixando os seus dados atualizados na Receita Federal, que podem ser consultados por instituições de crédito na hora de lhe conceder algum empréstimo ou financiamento. Além de todos esses itens, o score ainda pode levar em consideração o fato de você ser casado ou não, do seu cônjuge ter nome no SPC, a sua busca por crédito no mercado nos últimos meses, o cadastro positivo, histórico de pais em relação a crédito e algumas outras informações que não são levadas a público. Um dos itens que é importante que você tenha ciência de agora em diante é que o score em si não é fixo, ele é alterado diariamente e novos dados apenas ajudam a completar as informações dele, por isso quanto mais aberta for a sua vida para os bancos, melhor vai ser o seu crédito no mercado. Quer um conselho útil para aprender mais sobre o score? Vá até um banco e pergunte ao gerente quais os principais elementos que eles usam ao avaliar um crédito no mercado e a resposta será sempre a mesma: sua movimentação nos últimos 4 meses. Então,
Isso basicamente é o score, a sua movimentação dos últimos meses que define o seu acesso ao crédito. E agora, respondendo à dúvida que lançamos no início deste capítulo, afinal, quem define o score? Bom, se você chegou até aqui já deve ter entendido que não existe alguém que defina o score, o que existe é uma série de informações que são compiladas em um banco de dados e que, com base em alguns cálculos, definem o seu score. Então, não existe nenhuma maneira de fazer alterações na sua pontuação manualmente ou algo semelhante a isso. Quem lhe oferecer isso provavelmente estará aplicando algum golpe. Quais empresas utilizam o score? É impossível afirmar com 100% de certeza quais empresas realmente utilizam o score e quais não utilizam como principal parâmetro de segurança na hora de conceder-lhe crédito. Porém, é possível afirmar que, atualmente, 95% das empresas utilizam algum meio de validação de crédito como o score e os padrões definidos pelo SPC e Serasa. Em outras palavras, podemos afirmar que a cada 100 empresas, 95 delas utilizam o SPC ou Serasa como definidor de crédito no mercado e que, sem sombra de dúvidas, em um futuro próximo irão utilizar o cadastro positivo como avaliador de crédito. Sabendo que o poder do seu score é tão grande assim, eu recomendo que você se prepare antes de pedir crédito no mercado. Afinal, quando um crédito é negado para você, o seu score também cai e as chances de ser negado em outros estabelecimentos é bem maior, como consequência disso. Normalmente, quando se possui o score baixo, o que acontece é que as lojas têm tendência a de pedir uma entrada maior para a aquisição do bem ou os juros tendem a serem mais altos. Por exemplo, se você vai comprar um produto de $1, normalmente a loja pedirá 50% de entrada e parcelará o restante dos $500 com juros mais altos e, no fim, você terá pago de 2 a 3 produtos ao invés de um, devido ao seu score baixo. Claro, muitas vezes a culpa do seu score ser baixo não é a sua, mas sim de terceiros ou até pelo fato de você nunca ter comprado nada parcelado e seu histórico de crédito ser muito básico. Nesses casos, infelizmente, é obrigatório que você suporte os juros altos e parcelas e perder de vista até que a sua pontuação melhore. Porém, para que sofrer? Com juros altos, se ter o score de crédito em um nível confiável é fácil. Nos bancos e instituições financeiras é a mesma coisa, enquanto o teu score for baixo, os juros que você irá pagar serão altos e podem demorar longos e sofridos meses para que os juros se tornem um limite razoável para você. A única diferença entre os lojistas e os bancos é que o banco possui 3 scores diferentes: score das instituições de crédito. Esse é o score fornecido pelo SPC e Serasa, o que você pode consultar online facilmente, e é o mesmo que as lojas têm acesso. Score interno. Esse é o score de utilização interna no banco. Ele é vinculado à sua conta corrente e garante que o banco saiba como é a sua movimentação, suas contas, dívidas e similares. Com esses dados internos do banco, eles criam uma pontuação para avaliar se o banco vai gostar ou não de você. Score do Banco Central. Esse score é mais restrito e mais complicado de lidar e se chama Bacen. Basicamente, ele reúne as suas informações de todos os bancos no qual ele possui conta ou algum tipo de vínculo. Por exemplo, se você tem uma conta no Banco Santander e tem dívidas lá, ao pedir um crédito no Banco do Brasil é consultado o Bacen, ele irá conseguir ver a sua dívida com o Santander. Ou seja, os bancos se comunicam com o Banco Central e a consequência é que essa comunicação entre os bancos gera o seu score. Além desses 3 scores, existe agora o do cadastro positivo, que leva em consideração as suas contas pagas em dia. Este score é mais recente e entrou em vigor oficialmente em 2020. Então, ainda é cedo para falar do impacto dele em sua aprovação de crédito. Porém, podemos destacar que o mesmo vai, com certeza, ter um impacto grande nos próximos anos. No fim,
A minha recomendação é que você se preocupe mais com o Serasa e o SPC, que são os principais medidores de score do mercado e, em sequência, com o cadastro positivo, pois com uma boa pontuação nos três, as chances de você ter crédito aprovado com maior facilidade será grande. Outro detalhe importante a levar-se em consideração é que, quanto mais tempo você estiver se relacionando com a instituição da qual deseja crédito, mais facilidade será de ter ele aprovado. Por exemplo, se você quer comprar um carro de R$50 mil, tenha conta há pelo menos 6 meses no banco movimentando ela, pagando suas contas através dele tudo o que mais puder. Através do mesmo. Se você não quiser esperar os 6 meses, abra uma nova conta neste banco que deseja crédito e mostre para o mesmo que você é um cliente antigo de outro banco e que busca um novo lugar para colocar o seu dinheiro. Consequentemente, as chances de obter crédito também serão maiores, pois os bancos têm costume de favorecerem mais os correntistas antigos de outros bancos e, normalmente, oferecem vantagens até melhores para esses clientes. Conseguiu compreender? A maioria das empresas utiliza o score dos órgãos de proteção ao crédito como um avaliador de crédito para decidir se vai ou não aprovar alguma compra sua. Porém, cada vez que as empresas realizam essas consultas de pedido de empréstimo, o seu score diminui e é por isso que recomendo que sempre que for preciso parcelar algo, utilize o seu cartão de crédito ao invés de pedir parcelamento direto na loja. E isso tem 2 motivos básicos. O primeiro é que, se você parcela sempre coisas em seu cartão e paga tudo em dia, irá ter mais chances de ter o limite do mesmo aumentado, e com a sua pouca busca por poucos parcelamentos em diversos lugares, o seu score também aumenta. Mais adiante irei explicar sobre o conceito de diminuição de score quando se faz muita pesquisa de mercado, mas por enquanto, apenas tenha em mente uma única coisa: quanto mais crédito você busca no mercado, mais rápido seu score diminui. Entendido até aqui? Espero que sim, e comece a usar o seu cartão de crédito a partir de agora. Porque o seu score não é tão importante. Eu sei que você está lendo este guia para conseguir aumentar o seu score de crédito, mas você precisa saber de uma coisa antes: o seu score não é tão importante como parece. Anteriormente, falei que o score é o seu medidor de crédito no mercado e que muitas empresas realmente utilizam ele, e isso é realmente verdade. Porém, o que não falei é que, se você quer ter crédito no mercado, existem meios e maneiras de conseguir isso com muito menos esforço e dedicação, e é isso que abordaremos agora. Em primeiro lugar, vamos a uma simples história para ilustrar o que você vai ver nessa parte do nosso guia. Quando você ouve o nome da Rede Globo, o que imagina? Provavelmente, novelas e jornais. Quando você ouve a palavra SBT, o que vem em sua mente? Acredito que o grande apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019, Hebe Camargo e os programas mais familiares que o canal exibia. Pois bem, isso não é à toa. Cada emissora de TV tem o seu público-alvo bem definido e foca exclusivamente em atingir determinado público. Os bancos não são diferentes. O seu score de crédito é realmente o relevante, porém, mais importante que isso é saber quais bancos servem para quais coisas no mercado. Por exemplo, se quer cheque, o Itaú é o melhor lugar. Se precisa de cartão de crédito, o Santander é onde o limite sobe mais rápido. Se deseja financiar veículo, o Banco BMG é o mais indicado. Se busca financiar um imóvel, Banco do Brasil e a Caixa são as melhores opções, e assim por diante. Em outras palavras, além de você ter um score alto, é importante saber onde pedir crédito. Pois assim, as chances de ter o seu pedido negado caem muito e você terá mais chances em obter sucesso em suas negociações. Aliás, quantas pessoas você já viu com o cartão de crédito da Caixa? Quantas pessoas já viu financiarem veículo pela Caixa? Quantas pessoas que conhece têm imóveis parcelados pelo Santander? Eu acredito que para todas as perguntas que lhe fiz, a sua resposta foi: pouca ou nenhuma. É claro,
Não existe um padrão 100% definido de quais bancos oferecem melhores créditos. Mas, em nossos bônus você pode ter uma boa ideia disso e, consequentemente, poderá se preocupar inicialmente apenas com o que é realmente relevante nas análises de crédito. Em resumo, é simples: o seu score é realmente importante e ele vai lhe ajudar a conseguir crédito no mercado. Porém, ele não é tudo e não deve ser tratado como tudo. Afinal, existem outros meios melhores para se conseguir crédito no mercado, sendo que muitos estão e ainda serão relatados neste guia. O que os bancos escondem de você? Não é de hoje que se sabe que os bancos escondem uma série de fatores importantes sobre o dia a dia de seus clientes. Porém, você tem noção de tudo que eles escondem de você e a importância que algumas informações têm? Se não sabe, vamos para a parte prática do nosso guia e irei te revelar alguns segredos. Em primeiro lugar, você precisa saber que existe um score seu e um score que apenas os bancos e empresas têm acesso. Esse novo score você pode consultar pelo site https://www.serazaempreendedor.com.br criando uma conta no site, utilizando um CNPJ e realizando o pagamento de uma taxa de R$ 25. Ali você pode fazer uma consulta detalhada de seu CPF e saber até a pontuação que os bancos oferecem a você. PARAS-TET-PODS-ONS-ULT acento agudo PRS-SOQ-UEV-OC acento circunflexo SSD-STRS-OM-OM-PRS e faça a consulta como se fosse consultar um cliente comum. Além dessa consulta que você provavelmente não sabia que existia, outra coisa que os bancos escondem de você é que eles armazenam os seus dados por até 15 anos. Ou seja, aquilo da sua dívida caducar com 5 anos é realmente real e acontece, porém ela ainda é acessível nos relatórios dos bancos por mais 15 anos. Portanto, um atraso de dívida que pode ter mais de uma década ainda estará lhe prejudicando. Os bancos também utilizam de artifícios quase que legais para que você pague mais juros ou aplicam alguns juros abusivos que você não é obrigado a pagar e, inclusive, relatamos isso em alguns artigos no site www.direitonodigital.com.br. Além dessas revelações, temos algumas outras a fazer e são elas: quase todo banco oferece cartão de crédito junto com conta corrente. Então, sempre prefira ter contas correntes. Os bancos digitais são os melhores para conseguir crédito, mais fácil que um tradicional. Os bancos possuem um score diferente do que você consulta pelo site do SPC e Serasa, e é esse o score que define se você vai ter ou não o crédito no mercado. Se você contrair uma dívida e não consegue pagar ela, o banco pode negociar removendo os juros e isso é lei. O maior motivo do seu crédito ser negado não é o seu score, mas sim outros motivos internos ligados ao banco. Se você possui vínculo antigo com outro banco, o seu score interno é mais alto e ao trocar de banco irá conseguir mais crédito. Utilizar serviços do banco, como débito automático e assinar a algum serviço garante um score mais alto. Todo banco é obrigado a oferecer algum modelo de conta corrente sem taxas. Enfim, isso é apenas o básico que os bancos escondem de você. Além disso, existem uma série de outros itens que normalmente passam despercebidos, mas que vamos relatando no decorrer do guia. Se você chegou até aqui, percebeu que a cada capítulo lido, se aprende algo novo e que no futuro isso irá impactar no seu score. Porém, algo que você precisa saber agora é que o seu score é formado através desses pequenos conhecimentos que estamos lhe passando. Mas no fim, o que você precisa saber é que o gerente do banco não é o seu amigo, ele é simplesmente uma pessoa que está ali para fazer o banco lucrar e não para fazer você ganhar dinheiro, simples assim. Então, como 99% do que você escuta dentro do banco não passam de coisas que para o banco são boas, mas que nem sempre serão boas para você. Isso inclui os investimentos, parcelamentos, limites em cartão de crédito ou qualquer outra coisa oferecida pelo mesmo e, se você acha isso uma loucura, vamos a uma rodada simples de 3 perguntas.
Você acha mesmo que um plano de saúde oferecido por um banco vai ser bom? Acredita que seguros de vida, carro e similares de bancos são bons? Se você precisar urgente de uma cirurgia, irá preferir procurar do banco ou ao médico diretamente? Pois bem, apenas respondendo as perguntas acima você já pode ter noção do que realmente é relevante no seu dia a dia. Em minha opinião, o banco deve servir sempre de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se você deseja ter um cartão de crédito, abra conta no banco que mais facilmente irá liberar o seu cartão, que na maioria dos casos é o Santander, e utilize o banco apenas para isso. Porém, se você precisa de dinheiro rápido, veja os bancos que mais oferecem crédito com juros baixos e faça o mesmo com outros serviços. Eu não irei dizer exatamente em quais bancos você deve ter conta, mas recomendo que trabalhe da seguinte maneira: um banco para o cartão de crédito, um banco para guardar o seu dinheiro, um banco digital para TED e saques sem taxas, um banco que tenha muitos caixas eletrônicos na sua região, para que, caso precise, possa sacar dinheiro a qualquer momento. Eu particularmente mantenho um cartão de crédito da Linhas Milhas do Bradesco e uma conta no Santander para guardar dinheiro. Para o uso diário tenho minha conta no Bank Original Inter, para saques em qualquer canto é a caixa. Porém, como nos dias atuais, como o aumento de caixas eletrônicos do banco 24 horas, ficou mais fácil sacar em qualquer canto com o seu cartão. É óbvio que, com o tempo, tudo isso pode se alterar. Porém, no momento, os bancos listados acima são os que mais irão lhe gerar resultados na hora de avaliar o seu crédito. Por fim, um último conselho que lhe dou em relação aos bancos é que você deve preocupar-se principalmente em trabalhar com as instituições nas quais você irá conseguir pagar as menores taxas possíveis. Pois, com o tempo, as pequenas taxas pagas a cada TED, taxa mensal e demais que pode ter, podem fazer com que o seu sonho de ter crédito com facilidade torne-se um peso e uma dívida mais para você pagar. Como consultar o score? Consultar o seu score é um passo fundamental para você entender como anda a sua saúde financeira e tomar as melhores decisões para voltar a ter crédito no mercado. Por que é importante consultar o score? Consultar o seu score é um processo crucial para que você saiba em que pé está a sua vida financeira e que caminho deve seguir para melhorar ela cada dia. Nesse capítulo, eu irei detalhar para você como consultar cada um dos seus scores e também como fazer uma consulta mais ampla de seus dados e o impacto que isso pode ter em seu dia a dia. Antes de começarmos a falar sobre como você consulta o seu score, é importante que você saiba que existem 4 modelos básicos de score, conforme já mencionado anteriormente, e que a sua pontuação pode variar de um dia para o outro e também que a sua pontuação não é a mesma que o banco tem acesso. Além do motivo óbvio de que consultar o score revela a sua pontuação, existe um outro motivo que faz com que a consulta seja importante: saber analisar o impacto que os movimentos financeiros que você está fazendo estão tendo em sua vida. Um aviso importante que eu preciso lhe dar é que você entenda que o seu score não sobe diariamente, mas sim a cada 30 dias. Porém, como você faz algo diariamente nele, todos os dias irá haver uma pontuação diferente se fizer consultas. Claro, tem outros motivos além desse para que seja importante você realizar a consulta, mas isso depende do seu perfil, do seu foco e do que irá vir adiante. Como consultar o score no Serasa? Consultar o score no Serasa não é uma tarefa complicada e você pode fazer tudo acessando o site www.serasaconsumidor.com.br. A consulta no Serasa é completamente gratuita e vai lhe dar acesso às seguintes informações: seu histórico do score, suas dívidas pendentes, consultas que outras empresas fizeram em seu nome, acordos para quitar dívidas, e alguns outros dados relevantes. Inclusive é possível fazer o cadastro positivo por lá. Como já informado, o score do Serasa é mais utilizado por bancos. Então, manter uma boa pontuação no score vai ajudar-lhe
a conseguir crédito e empréstimo com mais facilidade nas instituições financeiras. Eu não irei detalhar o procedimento para fazer o cadastro no site para consulta, pois no site já tem um tutorial e como a página pode vir a sofrer atualizações, o conteúdo daqui poderia ser descartável em pouco tempo, como consultar o score no SPC. O score do SPC é mais utilizado nas lojas e comércios. A sua consulta também pode ser feita online pelo site www.consumidorpositivo.com.br. Através da consulta, você poderá saber detalhes sobre suas dívidas ativas, sua pontuação de score, renegociações que puder ter, e outras informações relevantes do SPC. O SPC em si é o órgão mais prático de se lidar e oferece um bom atendimento via telefone também, e isso é útil para você que pode ter mais pendências em seu CPF. O score do SPC também é de mais fácil aumento, diferente do Serasa, que depende de mais fatores para que se tenha uma boa pontuação. No SPC, o que mais você deve olhar na sua pontuação é seu número de LAE acima de 500, que é o mínimo ideal para que você consiga crédito com maior facilidade. Como consultar os demais score? Atualmente, existem mais sites onde você pode consultar os demais scores que deseja. Irei explicar um pouco dos 3 melhores deles. Mega Consultas, o site https://www.megaconsultas.com.br/ é um site onde você pode adquirir créditos e utilizar eles para fazer uma consulta completa em todos os seus dados, inclusive os dados do score, dívidas e similares. Serasa Empreendedor, o site https://www.serasaempreendedor.com.br/ é onde você consegue consultar o seu CPF no âmbito empresarial. Ou seja, você consegue ver o que as empresas sabem de você. Eu recomendo que acesse o Serasa Empreendedor para ter uma noção melhor do que as empresas sabem de você. Quais as chances de você obter crédito no dia a dia? Aplicativo Guia Bolso. O aplicativo Guia Bolso também oferece um acesso interessante aos seus dados e você pode baixar ele para consultar os seus dados e saber mais sobre seu score. Além desses 3 meios de consulta do score, existem outros sites que podem lhe fornecer seus dados. Porém, eu recomendo que se preocupe apenas com os 3 primeiros, que já serão o suficiente para que lhe deem os dados mais importantes do seu CPF. O site Mega Consultas, que não possui vínculos conosco, é excelente para que você faça uma consulta completa em seus dados e com isso analise tudo o que está impedindo o aumento do seu score. Não irei recomendar outros sites por não conhecer a sua integridade. Então, como forma de prevenção, vou apenas informar os que realmente conheço. Os mitos do score. A internet é cheia de mitos e lendas sobre o score e agora nós vamos explorar as principais delas e fazer com que você fuja desses contos fantasiosos que mais parecem as famosas histórias de piratas. O perigo dos mitos. A internet é um grande mar de conteúdo e isso não é novidade para ninguém. Porém, o que poucos ainda sabem é que nem tudo que está na internet é verdade, ou seja, nem tudo que é visto por aí sobre o score, Serasa e SPC é verdade. Muitas coisas são apenas afirmações fantasiosas ou pior, são informações erradas que podem apenas prejudicar ainda mais a sua pontuação. Nessa parte de nosso guia, o nosso principal foco é falar sobre os mitos que rodeiam a internet e como eles podem lhe prejudicar de forma direta ou indireta. Você sabia que apesar da sua dívida caducar, após 5 anos no Serasa, ela ainda vai estar armazenada em bancos de dados por mais 18 anos? Você sabia que, apesar do seu score subir todos os dias, ele normalmente alcança resultados melhores de manhã? Sabia que se você pedir a limpeza de consultas em seus pedidos de crédito, seu score sobe mais rápido? Sabia que não existe maneira de pagar para aumentar o score? E que isso geralmente é apenas parte de um golpe? Além desses mitos, existe uma infinidade de outros por aí, que vamos relatar durante este capítulo.
Eles servem para alertar você sobre os riscos e perigos que algumas ações podem causar em seu score. Caso você tenha dúvidas sobre a veracidade de uma informação, mito ou não, simplesmente questione-se da seguinte maneira: o que estou vendo tem grandes chances de ser irreal. Ou pior, é bom demais para ser verdade. Se a sua resposta for sim, você já sabe o que fazer: fuja. Pois bem, meu único aviso para você em relação ao score é simples: tome cuidado com o que você vê por aí, comece a perguntar-se sobre tudo e sempre desconfie daquilo que lê. Questione-se. No decorrer deste capítulo vamos revelar alguns mitos para você que, na prática, podem trazer grande impacto em sua pontuação, como identificar os mitos. Identificar os mitos que se relacionam ao score não é uma tarefa complicada e neste capítulo eu quero te mostrar como pode ser simples desmistificar os principais problemas de seu score, e como fugir de algumas armadilhas que você é capaz de encontrar por aí. Os mitos normalmente possuem 3 princípios básicos que são: se uma informação não possui dados completos, não possui informações claras do que é, não tem uma fonte confiável e começa falando algo sobre segredo, corrupção, ou algo semelhante, é bem provável que seja uma simples fake news com algum fato não real que vai apenas lhe prejudicar. Qualquer mito começa com algo dizendo: o segredo foi revelado, ou a caixa preta foi aberta, etc. Se você ler qualquer conteúdo assim, saiba que é mito e que não vai agregar em nada em seu score. Nenhuma empresa pode aumentar o seu score pagando e nenhum ex-funcionário do Serasa pode fazer isso. Se alguém oferece esse tipo de serviço para você, pode ter certeza que é mentira. Além de identificar os mitos das formas acima, leve em consideração um famoso ditado que as mães, ou talvez avós, costumam dizer: quando a oferta é demais, o santo desconfia. Simples assim. Ou seja, não existe pagar para aumentar o score, muito menos maneiras de você conseguir empréstimos online com facilidade, ou pior, como não existe isso de você depositar um valor adiantado e ter um empréstimo. Tudo isso são apenas informações falsas que provavelmente você já ouviu por aí. Por fim, sem mais delongas, vamos logo à parte prática de nossos mitos. Quero revelar para você os maiores mitos que envolvem o score. Os 18 maiores mitos do score. A cada página que se passa, chegamos mais perto de ajudar você a ter um score melhor, mais alto e conseguir crédito com facilidade. Porém, antes de chegarmos lá, precisamos livrar-lhe de um passado com problemas e, principalmente, garantir que você não volte a ter aborrecimentos com o seu score. É por isso que agora irei listar para você os 18 maiores mitos e fake news relacionados ao score de crédito. Mito: a mudilha 1 consulta de score diminui a pontuação. Pois bem, não sei quando esse mito começou a rolar na internet, mas a verdade é que as consultas que você faz no score não afetam nada a sua pontuação. Sua pontuação só sofre se diversas empresas consultam o seu score num curto período de tempo, pois isso acende um alerta para o mercado e pode lhe prejudicar. Mito: a mudilha 2 pagando o meu score aumenta. Não existe nenhuma maneira de pagar para o aumentar. O score quem oferece isso normalmente é algum golpista. Mito: a mudilha 3 pedir muito crédito diminui o score. Isso é uma semi-verdade, quando você pede muito crédito e o mesmo é negado, o seu score vai diminuir um pouco, mas nada que possa lhe prejudicar significativamente. Mito: a mudilha 4 cartão de crédito é apenas para quem tem score alto. Isso é apenas um mito. De modo geral, você pode ter cartão de crédito mesmo com score baixo. Isso depende apenas do banco no qual você possui conta. Alguns não levam em consideração o seu score para lhe oferecer cartões. Esse é o caso do Agibank e Santander. Mito: a mudilha 5 score aumenta após pagar uma conta. Isso é um mito. Pode levar até 7 dias para que o SPC ou Serasa detecte que a conta foi paga e atualize o seu cadastro positivo. A partir disso, será possível ver uma melhora em seu score.
Mito Armadilha 6. Se eu for no Serasa ou SPC eles aumentam a pontuação, não existe lugar que você vai e eles aumentem a sua pontuação milagrosamente. Indo até uma sede do SPC ou Serasa, o máximo que irá conseguir serão papéis para preencher com os seus dados e enviar para que eles façam uma análise depois de longos dias de espera. Mito Armadilha 7. Posso processar um banco por não me dar crédito? Da mesma maneira que você não é obrigado a emprestar dinheiro para um amigo, o banco não é obrigado a lhe fornecer linhas de crédito. Isso é apenas um serviço adicional do mesmo, ou seja, o banco vai lhe dar crédito se for vantajoso para ele. Simples assim. Mito Armadilha 8. Colocar CPF na nota fiscal aumenta o score. Colocar o seu CPF em uma nota fiscal ou quando abastecer o seu carro não altera em nada o seu score, afinal são compras à vista e elas não demonstram se você é ou não um bom pagador a longo prazo. Mito Armadilha 9. Score baixo é sinal de pouco crédito no mercado. Nem sempre ter o score baixo é o motivo de você não ter crédito no mercado. O score auxilia na busca de crédito para você, porém, cada banco possui seus próprios critérios de avaliação. E, mais cedo ou mais tarde, o score pode tornar-se algo inútil ou atrasado. Mito Armadilha 10. Filhos podem herdar as dívidas dos pais. Isso não se enquadra bem como um mito e nem como verdade. Quando alguém morre, os seus dados são realmente apagados do SPC e Serasa, porém, dependendo da dívida que se contrai, no contrato pode especificar que os filhos herdaram as dívidas dos pais após a morte. Mito Armadilha 11. É possível transferir dívidas? Você não pode transferir as suas dívidas para outra pessoa, nem pode transferir o seu score para outra pessoa. Porém, os bancos podem vender a sua dívida para outro banco e, desse modo, como esse outro banco tentará fazer com que você pague a dívida. Basicamente, nesses casos o banco diz ao outro: eu tenho este cliente que me deve $5.000, mas por $3.000 ele é seu e como se você conseguir receber o pagamento dele, pode ficar com tudo. Mito Armadilha 12. Meu nome fica sujo até pagar toda a dívida. Isso é apenas mito. A partir do momento que você faz um acordo e paga a primeira prestação desse acordo, o seu credor já é obrigado a remover o seu nome do SPC e Serasa em até 5 dias. Mito Armadilha 13. Bancos podem cancelar cartões de crédito. Por padrão, os bancos não podem cancelar o seu cartão se você começa a ter dívidas ou fica com o nome sujo. Porém, eles podem reduzir o seu limite até chegar a um nível que utilizar o cartão seja algo complicado. Afinal, o que você faria com um limite de $100? Mito Armadilha 14. O nome não pode ser negativado em mais de uma instituição. O seu nome pode ser negativado em todos os órgãos existentes no Brasil se você tem dívidas, tanto no SPC, Serasa, Bacen e o que mais existir. Mito Armadilha 15. O banco pode descontar dinheiro da minha conta. Isso é uma verdade. O banco pode descontar dinheiro da sua conta dependendo de como for o seu contrato com o mesmo, ou através de medidas judiciais. Porém, esse desconto só pode ser no mesmo banco que você solicitou o crédito. Mito Armadilha 16. Posso ser reprovado em concursos por ter nome sujo. Se o seu nome está sujo, você não pode prestar concurso apenas para instituições financeiras, como bancos, Casa da Moeda e similares. Pode ser que um dia isso mude, porém, no momento é proibido. Mito Armadilha 17. Posso perder a matrícula em uma escola particular por ter o nome sujo? Se você já estuda em uma escola particular e o seu nome fica sujo durante o ano letivo, nada pode acontecer com você, porém, a escola pode se negar a conceder a rematrícula por causa disso. Mito Armadilha 18. Serasa e SPC são a mesma coisa? Não. O SPC e Serasa utilizam dados semelhantes, porém, são órgãos separados e que, na verdade, são empresas privadas com poder público que possuem focos diferentes. Por fim, é óbvio que existem outros mitos que são vinculados ao score, porém, nós não vamos relatar todos aqui. Afinal,
Se isso fosse feito, levaríamos anos para dizer tudo que é mito ou verdade dentro do SPC e Serasa. É importante ainda que você tenha ciência que sempre haverá novos mitos na internet e que cabe a você se precaver do mesmo, levando sempre em consideração que tudo que não é compartilhado diretamente nos sites do Serasa ou SPC tem grandes chances de ser apenas mentira. Plano de ação para aumentar o score. Agora que você já entendeu tudo sobre o score de crédito, chegou a hora de ajudar você a aumentar o seu score seguindo um plano de ação completo e bem definido. O que fazer antes de começar o plano? Eu sei que você deve estar ansioso para aumentar o seu score. Porém, antes de chegar nisso, é importante para você aprender tudo o que falamos antes e que, agora, siga os passos que irei relatar. Em primeiro lugar, você precisa estar ciente de que só é possível aumentar o seu score se estiver com o nome limpo. Sem isso, é inviável conseguir qualquer resultado e, além disso, é primordial que você tenha total foco no que irá ver no decorrer das próximas páginas. O nosso plano de ação é definido em 4 passos, sendo eles: 1. O início. Esta é a parte onde nós iremos tomar as primeiras ações para que o seu score comece a subir. Neste passo, vamos trabalhar mais com o básico e o famoso feijão com arroz de seu crédito no mercado. 2. Ampliando os horizontes. Neste passo, você vai aprender a como buscar crédito para você fazer o seu histórico de bom pagador, que será necessário para o passo 3. 3. Dando um up aqui, nós vamos trabalhar para que o seu score atinja números maiores em um período curto de tempo. É nessa etapa que a gente vai ter um trabalho maior para que você consiga ter uma pontuação alta. 4. O ciclo continua. Nessa etapa, você vai receber as técnicas que precisará seguir continuamente, para evitar que o seu score diminua ou que você tenha problemas novamente como Serasa ou SPC. No fim, apesar de parecer algo simples, as atividades que faremos muitas vezes serão um pouco complexas, mas elas são de extremo valor para que você volte a ter crédito no mercado como deseja. Então, sem mais delongas, vamos começar. O passo 1. O início. Esse é o primeiro passo que seguiremos para que você consiga aumentar o seu score. Para chegar lá será necessário realizar algumas atividades básicas que irei relatar agora. Atividade 1. Limpar as consultas do seu CPF. A primeira etapa que deve ser feita para o seu aumento de score é realizar uma limpeza em suas consultas no CPF. Sempre que você pede o crédito no mercado, é registrada uma consulta em seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito e essas consultas acabam travando a sua pontuação e é por isso que a primeira coisa a se fazer quando se trata de aumentar o score é livrar-se dessas consultas. Então, em primeiro lugar você deverá ligar no SPC e pedir a limpeza das consultas. Para visualizar os telefones do SPC basta clicar no link https://www.consumidorpositivo.com.br/fale conosco/. Após pedir a limpeza no SPC é preciso pedir o mesmo no Serasa pelo link https://www.serasaconsumidor.com.br/atendimento/. Após solicitar a consulta, ela levará em média 3 dias para ser feita. Você pode ficar sempre de olho no site do Serasa e no SPC e verificar se ainda há consultas registradas. Passando os dias necessários e com as consultas removidas, siga para a atividade 2. Atividade 2. Transfira alguma conta básica para o seu nome. A sua segunda atividade é transferir alguma conta básica, como luz, água ou semelhante para o seu nome. É importante que essa conta seja paga rigorosamente em dia, sem nenhum atraso, pois, caso você atrase o pagamento, isso irá atrapalhar a atividade 3. Normalmente, nós possuímos diversas contas que precisam ser pagar todos os meses. Porém, a grande maioria delas não possui o mesmo peso para o seu score, como uma conta de água ou luz. É essencial que isso seja feito quanto antes. Sem essa etapa não tem como chegarmos na atividade 3.
Atividade 3. Ative o seu cadastro positivo. O cadastro positivo é um novo programa criado pelos órgãos de proteção ao crédito, onde sua conta em dia vale pontos em seu score. Ou seja, quanto mais contas você conseguir pagar em dia, melhor para o seu score. Até o fim de 2019, o SPC e Serasa considerava apenas os seus dados negativos para definir o seu score. Porém, a partir de 2020 começaram a ser considerados também os dados positivos. Para isso acontecer é preciso ter o cadastro positivo. Para ativar o seu cadastro positivo, basta acessar www.serasaconsumidor.com.br www.consumidorpositivo.com.br solicitar em ambos a ativação do cadastro. Em bancos é possível autorizar o envio de seus dados para o cadastro positivo também. Recomendo que os mantenha ativos, assim o SPC e Serasa terão mais dados para aumentar o seu score. Atividade 4. Débito automático. Ao utilizar a opção de débito automático para pagar as suas contas, o seu score no banco aumenta. Pois, quanto mais serviços do banco você utiliza, mais dinheiro ele ganha e, dessa forma, ele recompensará você com limites mais atraentes. É importante lembrar que você precisa ter dinheiro na sua conta bancária para usar o débito automático, ok? Nada de usar o cheque especial. Se, porventura, você não quiser usar o débito automático, utilize ao menos o pagamento sempre pelo seu internet banking. Ou seja, ao invés de ir às lotéricas pagar uma conta, deposite o dinheiro no seu banco e de lá faça o pagamento, pois isso ajuda a aumentar o seu score no Banco Central, no banco e claro, com as contas pagas em dia como o seu score no SPC e Serasa irá aumentar. E após esses 4 passos? Após você seguir esses 4 passos iniciais para aumentar o seu score, o resultado que irá obter é que você vai começar a ser visto com outros olhos pelos órgãos de crédito. Afinal, irão notar você como uma pessoa que começou a se organizar melhor. Quando você concluir esses primeiros passos, vamos seguir para a etapa 2 do aumento de seu score. O passo 2. Ampliando os horizontes. Após seguir as 4 etapas iniciais, o resultado será o seu score melhorado em poucos dias. Você vai começar a perceber que o seu score vai ter mais facilidade em ganhar ou perder pontos, afinal, as principais travas dele já terão sido removidas. É óbvio que o seu score pode subir ou diminuir durante a sua jornada, porém em 99% dos casos ele apenas sobe. Para que possa sempre estar subindo, será necessário seguir mais 4 passos muito importantes. Atividade 1. Crie um histórico de pagamento. Após você já ter transferido ao menos uma conta para você, comece a criar um histórico de pagamento com seu CPF. Se você possui contas de internet, TV, entre outras, comece a transferir para o seu nome e a pagá-las em dia ou até mesmo adiantado. Se você quer financiar um veículo, casa ou outro bem caro, recomendo que faça isso por pelo menos 3 meses. Pois assim, terá um histórico de pagamento já criado e as chances de obter crédito são muito mais altas. Lembre-se de nunca atrasar as suas contas, pois de nada adianta você ter várias despesas em seu nome se atrasar todas elas, isso afetará o seu cadastro positivo. Então, fica aqui o aviso, separe alguns débitos, comece a fazer os pagamentos em dia e o resultado será o seu score subindo cada vez mais. Com esta atividade feita, vamos partir para a próxima. Atividade 2. Crie conta em mais de um banco. A partir do momento em que você começar a pagar as suas contas conforme citado acima, o próximo passo que você deverá fazer é abrir conta em alguns bancos. Cada banco que existe oferece com mais facilidade algum tipo de crédito. Minhas recomendações são: Santander, para conseguir cartão de crédito com facilidade e sem nenhuma burocracia. Itaú, para pedir cheques e financiamento de veículos. Caixa, para transferências no dia a dia e ter mais facilidade em seus saques, ou em último caso, financiamento de imóvel. Esses bancos
estados acima são os pilares básicos para que você possa ter sempre crédito no mercado. É fato que os outros também liberam crédito com facilidade, porém, esses são os mais conhecidos e os que utilizam a rede como foco na análise de crédito. Mas, antes de solicitar as contas nos bancos, é preciso que realize o procedimento da atividade 3. Atividade 3. Aumente a sua renda. Para o banco não tem 100% de acesso à sua renda e se você utiliza o extrato bancário como comprovação de renda, existe uma maneira bem simples e prática para aumentar a movimentação bancária e que, como resultado, vai lhe dar mais crédito no mercado. O que você precisa fazer antes de abrir as contas nos bancos mencionados anteriormente é ter uma conta só e movimentar-la com mais depósitos. Ou seja, faça mais saques e mais depósitos na sua conta de valores diversos. Por exemplo, digamos que você ganhe $2.000 por mês, saque $1.000 de sua conta e deposite em sua conta de outra instituição em 3 datas diferentes. Depois faça esse mesmo procedimento diversas vezes ao mês. O resultado será que quando o banco for avaliar o seu histórico bancário não vai estar só $2.000, mas sim um valor superior. Isso acontece porque você recebeu mais do $2.000 na sua conta. O ideal é que consiga comprovar ao menos uma renda de $4.000. Pois assim, conseguir crédito será algo muito mais fácil, principalmente no Santander, algo que explico melhor em nosso bônus. Atividade 4. Utilize cheques quando você abrir a sua conta no Itaú. Peça uma conta corrente com acesso a cheques e utilize os cheques para aumentar o seu score. Sempre que você faz um cheque com algum valor e a compensação do mesmo é feita, você possui saldo em sua conta, e assim, acaba aumentando a sua credibilidade perante ao banco, o que também fará com que o seu score aumente. Em resumo, é simples: faça cheques para si mesmo e os deposite em sua própria conta. Por exemplo, se o cheque é do Itaú, deposite ele no Santander, pois com a compensação feita, o seu score vai subir. Antes de irmos para o passo 3, é preciso que revisemos alguns detalhes relevantes sobre o passo 2. Em resumo, o passo 2 serve para você começar a ser mais reconhecido pelo banco e conseguir iniciar um relacionamento melhor no mercado. No passo 1, o seu foco foi limpar consultas, tirar possíveis inconvenientes de seu nome e similares. Isso serviu exclusivamente para que você não tenha um passado quando for pedir crédito novamente. No passo 2, o foco é começar a mostrar ao mercado que você está apenas trabalhando, usando os serviços bancários e semelhantes. Até esse procedimento você não deve pedir crédito para nada. É importante também que tenha ciência de que nesse passo, as atividades que irá fazer devem ser mantidas continuamente. É claro que você não precisa depositar cheques todos os dias e muito menos aumentar a movimentação de dinheiro na sua conta sempre. Porém, se deseja um crédito mais alto, é importante que nos 3 meses anteriores ao pedido do crédito, a sua movimentação bancária seja alta. E após você entender a etapa 2, ler e reler o conteúdo aqui, vamos partir para o próximo passo, passo 3, dar um UP. Chegamos agora à terceira parte do programa de aumento do seu score. É aqui que as coisas começam a ficar mais complicadas. Anteriormente, você fez atividades simples para aumentar a sua pontuação, porém aqui, nós iremos buscar trabalhar com alguns itens e temas que podem, de certa maneira, causar um maior desconforto e até trabalho para gerar resultados, mas que são extremamente importantes para o seu score. Então, sem mais delongas, vamos começar. Atividade 1. Declare o seu imposto de renda. Todos nós sabemos como é chato fazer a declaração de IRPIF, porém, ela é essencial para um score alto e até mesmo para ter uma boa comprovação de renda. Uma coisa que você precisa ter em mente é que o seu score é criado a partir de seus dados, ou seja, se você tem poucos dados ligados ao governo,
aos órgãos em si como aos seus cores será menor do que aqueles que possuem mais dados registrados, e isso acontece por um motivo bem simples, que é o desejo que os órgãos de proteção ao crédito têm em saber sobre quem é você, como, quanto ganha, os bens que você possui e outros dados do tipo. É óbvio que nem todos os dados coletados em seu IRPF são úteis para o Serasa ou SPC, porém, eles contribuem para que as suas informações permaneçam atualizadas. Aliás, ter os dados corrigidos em ambos os órgãos é um dos principais fatores que faz com que o seu score suba. Você não pode esquecer que ao declarar do seu IRPF, talvez seja necessário pagar os impostos devidos, contudo, só quem pode confirmar isso será um contador. Consulte antes de fazer a declaração. Atividade 2. Crie o cartão de alguma loja. Lojas como Magazine Luiza, Pernambucanas, Riachuelo e outras do segmento de varejo têm como padrão oferecer cartões de crédito próprios. Ou seja, eles têm suas próprias marcas de cartões de crédito e normalmente são oferecidos com requisitos mais básicos para aprovação, ou seja, as chances de você conseguir obter um são mais altas do que um cartão de crédito de um banco qualquer. Basicamente, nessa atividade, você deverá ir em alguma loja do tipo e solicitar um cartão de crédito. Após aprovado, deve-se utilizar esse cartão sempre gastando no máximo 40% do limite e pagando o mesmo na data de vencimento, sem nenhum atraso, pois se você lembra do cadastro positivo, quanto mais contas pagas em dia, mais fácil será para o seu score aumentar. O ideal com esse cartão é que você consiga parcelar pequenas compras. Sendo assim, poderá ir frequentemente na loja que emitiu o seu cartão e fazer compras de R$100, R$200 e parcelar as mesmas em seu cartão. Assim sendo, acontecerá que a cada pagamento em dia o seu score irá subir. Se seguir isso, em apenas 3 meses o seu resultado será incrível. Atividade 3. Peça um cartão de crédito digital. Atualmente, os bancos com maiores taxas de aprovação de cartão de crédito é o Agibank, Banco Inter e Banco Original. O famoso Nubank é mais restrito e complicado para conseguir o cartão de crédito, então não tente no momento. Recapitulando, o cartão Santander já foi pedido lá atrás. O de lojas vai ser pedido agora e após um mês você deverá solicitar algum desses 3 cartões digitais. Eu recomendo mais fortemente o Agibank, pois a aprovação dele é quase que imediata para todos. O motivo de você estar solicitando esses cartões é que ao usar cartões de crédito e pagá-los sempre em dia, o seu score irá subir mais rápido do que em outro meio e, além disso, você contará com a vantagem de já ter algum crédito no mercado, mesmo que algum dos bancos negue o seu crédito, os demais irão aceitar numa boa e, se você já tiver o cartão do Santander, os demais irão lhe conceder com mais facilidade. Então comece a pedir os seus cartões. Atividade 4. Kit dívidas caducadas. Se você já teve o seu nome no SPC ou Serasa no passado e aguardou os 5 anos para a dívida caducar, eu tenho uma péssima informação para lhe dar. Mesmo que ela saia do SPC e Serasa após 5 anos, o registro da dívida permanece por mais 15 anos. Ou seja, o débito ainda vai te atrapalhar por muitos anos se não for paga. No geral, existem 3 motivos que fazem com que pagar as dívidas caducadas seja fundamental para o seu score tornar-se alto. O primeiro é que, se você possui dívidas caducadas, dificilmente o seu score será acima de 500 pontos. O segundo motivo é que, durante os próximos 15 anos, o seu registro vai estar no SPC e Serasa como caloteiro. Ou seja, você até vai ter o nome limpo, porém as lojas, quando consultarem o seu CPF, irão constatar que você já teve problemas com dívidas no passado e tem o hábito de não as pagar, mas sim as deixar caducar. E por fim e pior, algumas lojas podem levar a sua dívida proposta em cartório e isso pode fazer com que bens seus sejam utilizados para quitar o débito, dependendo do valor da mesma. Se você não tem dinheiro para quitar as pendências antigas,
Tente fazer parcelamentos ou negociar de uma forma que seja possível pagar tudo. Passo 4. O ciclo continua. Eu sei que chegar até aqui foi um processo um pouco chato e que, provavelmente, levará um certo tempo para ser concluído. Porém, ao chegar nesse ponto, o seu score já estará aumentando e para que isso continue significativamente, você precisará seguir o que vamos ver agora. Antes de começar a falar do ciclo contínuo, quero explicar-lhe que, apesar de parecer um procedimento chato, ele é simples de seguir e com o tempo, será algo quase que automático em seu dia a dia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso entender que se você cumprir do passo 1 ou 3, o seu score já irá começar a dar sinais de melhora, afinal, você terá limpado todas as consultas de seu nome, criado um histórico de crédito e irá começar a pedir crédito aos poucos, sem demonstrar ao mercado que está desesperado para conseguir isso. O score não sobe como mágica e não existe uma ciência exata para que ele se mantenha alto. Contudo, existem algumas coisas que você deve seguir sempre que são: tenha no máximo 3 a 4 cartões de crédito e sempre pague as faturas adiantadas ou na data de vencimento, nunca atrase, a cada 2 a 3 meses, peça limpeza de consultas de seu CPF, sempre utilize o cartão de crédito em tudo que puder. Há alguns motivos para isso, dos quais falaremos mais adiante. Seguindo esses 3 passos, o seu score vai continuar sempre positivo. No geral, o que você precisa entender é que o seu score só baixará se você atrasar dívidas, ficar com o nome sujo, não ter histórico de pagamentos em seu CPF, ser muito jovem, não criar o hábito de usar o débito automático, buscar crédito demais no mercado. Além disso, é preciso que você saiba que essa busca maluca para chegar a 1000 pontos em seu score também é errada. Se preocupe apenas em ter uma pontuação acima de 650 sobre 700 pontos, pois já estará na faixa ideal para que consiga obter crédito com facilidade. Então, não precisa se preocupar em ter uma pontuação melhor que essa. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, tudo bem também. Além do mais, iremos seguir o nosso plano, a cartada final. Em primeiro lugar, sempre mantenha dinheiro no banco e pague sempre todas as suas contas através dessa conta, nunca de outra maneira. Isso aumenta o score bancário. Jamais cause problemas ao banco. Não seja o cliente chato que vive dando dor de cabeça. Pelo contrário, seja cliente que o gerente ama, aquele que sempre utiliza os serviços do banco, que paga as contas em dia, usa cheque etc. E por fim, se o seu score está baixo, não fique brigando com o banco por causa dos altos juros que eles irão cobrar e sim, tenha preocupação com a possibilidade de obter o crédito, com ele adquirido, pague tudo em dia, sem atrasos. O seu cadastro positivo irá ajudar você a aumentar a sua pontuação. Nos próximos pedidos de crédito que solicitar já irá ter menos juros. Para finalizar esse assunto, pense numa única coisa: ter o score alto não é como correr uma corrida que tem início e fim. É preciso seguir uma maratona onde você vai apenas percorrer durante um longo tempo um caminho e irá chegar a uma boa pontuação, mas após isso, precisa buscar permanecer sempre à frente, sem nunca parar. Nos bônus, eu preparei um conteúdo extra, mostrando exatamente o que pode fazer o seu score diminuir e é importante que leia atentamente o conteúdo e evite os erros comentados nele. Em resumo, é simples: siga os passos anteriores e evite pular etapas. Crie o hábito de manter-se contínuo no que foi citado anteriormente. Claro, coloque em prática as dicas abaixo. Dica 1: Dillian, preocupe-se em ter uma pontuação de 500 a 700 pontos. Sabemos que uma pontuação acima disso é excelente. Porém, se você chegar a manter uma pontuação de 500 a 700 pontos, já irá conseguir ter crédito em tudo. Então, não tenha necessidade de buscar algo maior que isso. Dica 1: Dillian 2: Use o cartão de crédito ao máximo. Se você tem um emprego, provavelmente todos os meses recebe o seu salário, correto? Pois bem, coloque o seu salário no banco,
na poupança e use o seu cartão de crédito ao máximo. Pague tudo o que puder com ele, desde contas de água até contas do dia a dia e o supermercado. No dia do vencimento da fatura, pegue aquele dinheiro que você guardou do salário e pague a fatura dele. Fazendo isso, além de aumentar o limite do seu cartão de crédito com o tempo, você irá aumentar o seu score de crédito também. Se possível, utilize algum cartão de crédito que lhe dá milhas aéreas. Assim, além de aumentar o seu score, você também ganha desconto em passagens de avião. Dica Armadilha 3: evite deixar sua conta negativa para o score bancário que iremos discutir mais adiante. Ter a conta bancária negativa é um péssimo sinal e, com certeza, atrapalha o seu acesso ao crédito no mercado. Então, por esse motivo, é importante que você busque sempre deixar dinheiro nela, afinal, é melhor ter R$ 1 positivo do que R$ negativo. Dica Armadilha 4: evite dívidas altas. O banco sabe quanto você ganha e se ele percebe que do seu salário, mais de 35% ao mês é destinado a uma dívida só, o seu score vai ficar baixo. Pois, para o mesmo, isso indica falta de controle financeiro. Dica Armadilha 5: evite usar mais que 3 bancos. O ideal é sempre você ter conta em apenas 3 bancos, sendo um para guardar o dinheiro de emergência, um para o seu crédito, cartão, empréstimo etc., e outro que lhe ofereça alguma vantagem que seja importante para você, como TED de graça, caso use muito isso. Se possível, coloque todo o dinheiro recebido no mês em apenas uma conta e depois separe ele em outras contas. Isso vai garantir, caso você precise, dos comprovantes dos últimos 3 meses para fazer algum empréstimo, financiamento ou outro. Assim sendo, o valor movimentado na sua conta será maior e, dessa forma, o financiamento é aprovado com mais facilidade. Dica Armadilha 5: se preocupe só com o crédito, o do cartão. Se você trabalhar bem o seu score bancário, como vai ver adiante, todo o resto será fácil. Com um bom cartão de crédito você consegue financiar veículos, produtos em lojas e, claro, utilizar o limite de seu cartão de crédito para alguma emergência que precisar, inclusive saques parcelados. É por isso que o seu principal foco deve ser ele. Por fim, mas não menos importante, pense sempre que o seu score pode subir e aumentar a qualquer dia. Então, evite sempre fazer dívidas demais, pois é onde o seu score diminui. Sobre hipótese alguma, gaste mais do que ganha. Desta maneira vai acabar sujando seu nome novamente e depois vai ser uma luta ainda mais sofrida para ter o score alto novamente. Você está percebendo como é sofrido aumentar o score? A quantidade de passos que é preciso fazer. Pois bem, então comece a se organizar melhor para que isso não ocorra no futuro, novamente. O grande final agora, nós finalmente chegamos na última parte de nosso guia e esse é o momento onde revisamos tudo aquilo que vimos aqui. Sendo assim, daremos um passo adiante para que você consiga finalmente ter o seu crédito no mercado novamente. O que esperar após executar o plano? Nós já chegamos a uma parte muito importante de nosso conteúdo, que é o final deste guia, e aqui não é a hora que eu irei lhe passar mais técnicas para o seu score aumentar, mas sim lhe mostrar os métodos e estratégias que iremos usar para que tudo funcione da melhor maneira. Vamos também fazer uma breve revisão do que você viu até aqui. No capítulo 1 de nosso guia, você aprendeu um pouco sobre o score. Se prestou atenção no que leu, deve ter entendido que o score não foi criado aqui, mas sim nos EUA. Ele foi apenas adaptado de acordo com a nossa realidade. Além disso, deve sempre ter em mente que o score é algo complexo, porém que, graças ao cadastro positivo, isso tende a melhorar. Prosseguindo para o capítulo 2, o foco do guia foi mostrar-lhe como tudo funciona por dentro, os verdadeiros itens que impactam a sua pontuação, as empresas que os utilizam e, claro, como você pode se prevenir de problemas relacionados a isso. Já no capítulo 3, o ideal era que você descobrisse a sua pontuação e ficasse ciente da situação na qual se encontra. Aliás,
lembrando disso. Você consultou o seu score? Viu qual é a sua realidade? No capítulo 4, o nosso principal foco foi falar dos mitos que existem ainda sobre o score. Devido ao lugar que a internet ocupa, onde todo mundo pode falar o que quiser, é normal que muitas coisas sejam faladas e a maioria delas não é verdadeira. Avançando ao capítulo 5, o nosso foco foi os passos que você deve seguir para aumentar o seu score. Nesse processo, o objetivo principal foi que você o seguisse sem falhar em nada. Aliás, se você começar a fazer e a pular partes, ou parar na metade, não irá conseguir obter bons resultados e certamente, o seu score não vai aumentar. E agora, no capítulo 6, é a hora em que devemos encerrar o nosso guia mostrando alguns itens adicionais referentes ao seu score, como aumentar e, claro, lhe indicando como você deve seguir daqui para frente. Essa é a segunda principal parte do conteúdo, afinal, é através dela que você vai entender um pouco mais sobre como é possível ter uma boa pontuação no banco e, além disso, daremos alguns conselhos adicionais para melhorar do seu score e até conseguir um financiamento sem burocracia. Respondendo à pergunta do título, o que esperamos após executar o plano é que o seu score suba e que você entenda, de uma vez por todas, como funciona o aumento dela e como você fará para conseguir aumentar o seu. Espero que você compre o que precisa para alcançar o seu objetivo. Como garantir resultados mais rápidos? Existem sim meios de se conseguir resultados mais rápidos e é óbvio que vamos explorar isso, afinal, tudo o que pudermos fazer para você ter mais resultados, melhor. Para garantirmos os seus resultados de uma maneira mais rápida, você vai precisar praticar as 5 ações básicas citadas abaixo. Item armadilha 1. Porque você quer aumentar o seu score. O primeiro item que a gente precisa saber é o motivo pelo qual você quer aumentar o seu score. Ele é muito importante para o sucesso. Em nossos bônus, lhe mostramos soluções para financiamentos, conseguir cartão de crédito, empréstimos e similares, e tudo sem precisar ter um score alto. Então eu recomendo que você já os veja antes de seguir todo o procedimento de aumento de score. Item armadilha 2. Não peça crédito para testar o seu score. O seu score vai começar a subir agora, então não fique pedindo crédito todo dia para ver se algo foi aprovado. Após estar seguindo os métodos do nosso guia, aguarde um período de até 90 dias para começar a pedir crédito no mercado. Antes disso, deixe tudo como está. Apenas acompanhe o seu score. Se você precisa de algo com urgência, como empréstimo ou financiamento, veja as maneiras de solicitar isso nos bônus, sem precisar usar o seu score como medidor de confiança no mercado. Item armadilha 3. Use o cartão de crédito. Nada aumentará mais o teu score do que o cartão de crédito, então use ele como na verdade, não use só ele, como use todos os serviços que o banco oferecer, assim o seu score irá aumentar significativamente. Item armadilha 4. Pense sempre no mais óbvio. Milhares de brasileiros pagam as contas em dia, tem nome limpo e o score baixo, e sabe o motivo disso? É simples: dados desatualizados nos órgãos de proteção ao crédito. É algo bem básico. Por isso, sempre que possível, confira no site do SPC e Serasa e nos bancos, se os seus dados estão atualizados, afinal eles irão consultar constantemente isso. Para avaliar item armadilha 5. Tome cuidado com os pedidos de crédito em automático. Quando você pede algum empréstimo ou até cartão de crédito e ele é negado, muitas vezes pode ocorrer do mesmo pedido ser repetido a cada 2 ou 3 meses para ver se o mesmo é aprovado, assim ocorrendo dele ser negado novamente. Ao fazer isso é preciso ter cuidado. Pois, quando seu pedido de crédito é constante e é negado na mesma proporção, o que ocorre é que o seu score vai continuar baixando. Isso acontece muito com bancos digitais, então é muito importante que, se você notar que um mesmo pedido de crédito foi negado 2x em um curto período, entre em contato com o banco ou onde você solicitou o crédito e informe que não tem mais interesse no produto.
Se o banco negar-se a parar de lhe oferecer cartão e as consultas continuarem, abra uma reclamação no site consumidor.gov.br. Ao seguir essas 5 dicas, o que vai acontecer é que você vai ter menos erros sendo cometidos e, consequentemente, irá ter mais acertos no que é relevante em relação ao seu aumento de score. Isso obviamente vai contribuir para que seu resultado seja sempre melhor. Outra maneira de você garantir os resultados mais rápidos é sempre focar em alcançar um único objetivo: conseguir um cartão de crédito e aumentar o limite dele. Afinal, com um cartão de crédito com um bom limite, você pode ser capaz até de financiar um veículo. Praticamente, existem diversos meios de você conseguir ter o famoso score alto. Entretanto, todos eles envolvem sua disciplina constante nas ações que você irá tomar. E claro, é importante que fique sempre bem claro que não existe nenhum meio de pagar para aumentar o seu score e não existe nenhum meio de renegociar suas dívidas com enormes descontos de forma online. Qualquer instituição ou pessoa que ofereça isso é considerado fraude. Se desejar negociar as suas dívidas, faça isso diretamente com o seu credor ou pelo site oficial do SPC e Serasa, jamais em outros sites. O poder da score bancário. Anteriormente, falamos de SPC e Serasa e até do cadastro positivo, mas nós não poderíamos terminar este guia sem falar do score bancário, que na minha opinião, é o mais influente de todos. O score bancário é poderoso, pois é através dele que você consegue cartão de crédito, financiar um veículo, financiar um imóvel e o que mais desejar, e tudo isso em um só lugar, no banco. Para que você entenda melhor, saiba que o score bancário é similar ao do SPC e Serasa, porém, ele não é baseado em números, mas sim na confiança que o banco tem em você, podendo ser baixa ou alta. Para se construir esse score de confiança e mantê-lo no nível desejado, é necessário utilizar o máximo de serviços que o banco oferece, pois, quanto mais fiel ao banco você for, maior será o nível de confiança, resultando em um crédito de mais fácil acesso. Também é importante que você saiba que o seu score varia de banco para banco. No fim, esse score é um casamento que você tem com o banco. Se usar ele sempre, sua confiança e credibilidade será alta e você terá crédito com maior facilidade. Uma dica simples em relação a isso é: tenha uma conta no banco e a utilize para tudo, seja para pagar contas, fazer pagamentos, receber salário, pedir cartão etc. Afinal, quanto mais serviços do banco utilizar, melhor será. Além disso, siga essas dicas abaixo para aumentar seu nível de confiança no banco. Tenha contas em débito automático. As contas que você paga mensalmente, como gás, luz, água entre outras, devem ser adicionadas em débito automático na sua conta, pois o pagamento delas em dia, além de aumentar o seu score, vai garantir uma melhor pontuação no banco. Contas de serviços de streaming como Netflix, Spotify e similares não aumentam seu score no SPC e Serasa se estiverem em débito automático, porém, aumentam seu score bancário. Use o cartão de débito. Utilizar o cartão de débito gera lucros ao banco, o que faz com que eles gostem mais de você, fazendo também com que o seu score bancário aumente. Então a minha recomendação é simples: para tudo que puder, utilize o cartão de débito ou crédito caso os possua, evite ao máximo usar dinheiro. Assine serviços. Todo banco tem seus serviços quase que inúteis e ao assiná-los você apenas está perdendo dinheiro, porém, se você deseja ter um histórico melhor dentro do banco, eles são importantes. Nesse caso, veja em seu banco quais serviços baratos eles oferecem e assine, pois, apesar de serem itens ruins, podem ajudar você a ter mais chances de ser aprovado em financiamentos e similares. Invista no banco. Guarde dinheiro na poupança, em fundos, em aplicações do banco, ou o que for, mas tenha um dinheiro no banco e evite o cheque especial. Além de ter o seu dinheiro no banco rendendo-lhe juros, mesmo que mínimos,
Isso irá ajudar o banco a lucrar mais com o seu dinheiro guardado e também colabora na melhora do seu nome perante ao banco, o que por sua vez, facilita os empréstimos, cartões e financiamento. Claro, poderia citar outras dezenas de dicas sobre o uso do banco para você, porém, vou resumir tudo em uma única coisa: tudo que o seu banco oferecer, utilize, de seguro de carro a consórcio, faça uso. É óbvio que você não precisa usar tudo 100% das vezes, mas acumule o máximo de serviços que for viável para você. Lembre-se sempre de que um bom relacionamento com o banco irá garantir que você tenha crédito com facilidade, principalmente no Banco Santander, que é o banco mais fácil para aprovar crédito se você tem uma renda de R$3 a R$5 mil reais por mês, no mínimo. O score do SPC e Serasa apenas define se você tem crédito no mercado, mas em um banco como Santander, mesmo que você tenha um score baixo e solicite um cartão de crédito, as chances de ser aprovado são enormes, porém, no início, o seu limite será baixo. Com o pagamento em dia, sem atrasos, vai garantir que o valor do limite aumente e assim, poderá aproveitar do seu crédito no mercado. E o meu conselho final sobre o assunto é: não troque de banco constantemente. Isso apenas prejudica a sua reputação perante os bancos. Comece uma relação com um e seja fiel ao longo dos anos. Utilize-o para o máximo de itens possíveis e, claro, deixe sempre o gerente da sua conta feliz. Afinal, quanto mais ele ganhar, mais você vai ganhar também. Isso porque quanto mais você gasta com o banco, mais comissões o gerente do banco recebe, o que resultará em mais créditos para você. Conselhos finais sobre o score. Eu sei que a nossa jornada até aqui foi realmente cansativa. Afinal, são muitas páginas, não é mesmo? Mas, antes de dizermos um até logo, eu quero lhe dar apenas 3 conselhos finais sobre o seu score, conselhos estes que podem ajudar você a alavancar, e muito, a sua pontuação em poucos dias. Conselho A mudilha 1: evite ter o seu nome negativado por muito tempo. Se você acabou de sair do SPC ou tem alguma dívida ativa que pode ir para o SPC, negocie com seu credor para que o seu nome não fique negativado, pois isso, além de lhe prejudicar, pode acabar deixando o seu score baixo. Recuperar um score, infelizmente, não é um trabalho muito simples. Conselho A mudilha 2: foque no poder do hábito. Tudo que mencionamos aqui não são tarefas complicadas, pelo contrário, são coisas comuns que você pode seguir se criar o hábito disso. Siga isso e o seu resultado será incrível. Conselho A mudilha 3: foco no cadastro positivo. Apesar de ser algo recente ainda, o cadastro positivo tem tudo para ajudar o seu score a bombar. Afinal, antes, apenas os dados negativos importavam para que o seu score subisse. Agora, os dados positivos também influenciam. Então, aproveite-se deles para que você consiga gerar mais resultados. Sempre que puder, pague tudo em dia, sem atrasos. Assim, com o passar dos dias, a sua pontuação sobe. É claro, se quer resultados rápidos, faça limpeza de consultas em seu CPF. Apenas isso vai garantir um aumento de 100 a 350 pontos em seu score em menos de 7 dias. E é isso, siga tudo que viu até aqui e o resultado será certo. Agradecimentos finais. É maravilhoso saber que você chegou até aqui e teve a capacidade de ler cada uma das páginas de nosso guia do Score Express. Desejamos que a sua leitura tenha sido boa e que ela realmente possa impactar a sua vida positivamente. Um grande abraço, por Clemilson Arce Lemes.